hoje para falar sobre um assunto muito importante, mas antes eu vou fazer uma pergunta para você que está ouvindo a gente. Será que é possível a gente ter uma maternidade presente sem abrir mão da carreira? Será que é possível a gente ter sucesso profissional sem precisar abrir mão da nossa maternidade presente? Eu já vi muitas mulheres sofrerem muito durante o processo de transição desse novo momento que é a maternidade, que muda tudo na nossa vida e que fica sem saber como integrar essa jornada dupla dentro da sua vida. Conseguir ter sucesso na carreira sem abrir mão da sua vida, dos seus filhos, do crescimento dos seus filhos. E hoje a gente está aqui recebendo a Janaína Machado, ela que é gerente de carreira da Unite Carreiras, é especialista em RH, em desenvolvimento humano, especialista em carreira. Eu estou aqui com uma sumidade, né, no assunto. Seja bem-vinda, Janaína Machado. Muito obrigada, Fanny, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui contigo para a gente bater esse papo sobre um assunto maravilhoso, né? Um assunto hard, não é doce, não é suave, mas é uma grande alegria, é muito bom, né? Eu sou uma super mãe, então, assim, apaixonada pelos meus filhotes, mas não é fácil. Então, eu te convidei para esse bate-papo por vários motivos. Primeiro, gente, por que eu estou falando que a Janaína é uma sumidade? Se você passar por aí, você vai ver que ela está em todos os outdoors da cidade, né? Um reconhecimento carinhoso que a Unite fez para ela. Quantos anos você está nessa jornada, Janaína, junto à universidade? Junto com a universidade, eu estou há 12 anos. 12 anos, fundei a área de carreiras, tenho muito orgulho, né, de falar. Acho que eu fui uma das precursoras a falar de empregabilidade aqui no estado. Então, assim, tenho muito orgulho aí dessa jornada profissional que eu construí. Muito bom. Janaína, essa conversa que eu trouxe, obviamente a gente sabe que a gente está à beira do Dia das Mães, né? E todos os nossos corações vão ficando amolecidos, seja porque nós nos tornamos mães. Eu ainda não sou mãe, mas tenho um sonho muito quentinho aqui no meu coração para me tornar mãe. Estou no processo de adaptação, preparando o caminho para esse momento. Eu sei que tem muitas mulheres que não conseguem passar por esse processo de adaptação. Simplesmente a maternidade chega, né? E aí, e agora? O que é que a gente faz? Como é que eu faço agora? E em relação aos meus planos de carreira? Tudo que eu tinha pensado, agora tudo muda, né? E a gente sabe que não é fácil. Então, hoje, antes de entrar nas milhares de perguntas que eu tenho aqui para fazer, eu acho que vai ser muito rica essa troca, porque eu estou aqui com uma pessoa que entende profundamente sobre esse assunto e que é mãe de duas... São duas crianças, Janaína? São dois meninos. Dois meninos, não mais criança. Como é o nome deles? Daniel, ele tem 15 anos, e o Eduardo, tem 13 anos. Ai, gente, então já passou por uma longa fase aí, né, Janaína? Sim, vai mudando os trabalhos, né? Eu digo que vai mudando os trabalhos. É uma outra fase, mas o trabalho continua o mesmo. Quer dizer, dá uma mudada, mas continua trabalhoso. Não é fácil, não. Bom. Não é fácil, não. Pois é. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua jornada profissional. Quem era a Janaína antes dessas duas estrelas aí que surgiram na sua vida? O que você já aprontou de lá para cá? E quem é a Janaína depois da maternidade? Fala um pouquinho pra gente. É um divisor de águas, realmente, né? A maternidade, ele traz, assim, uma mudança de vida muito grande, pelo menos para mim foi. Eu sempre fui aquela workaholic total, sempre amei trabalhar, sempre gostei de trabalhar, né? Eu sempre acho, é uma frase do Joel J, né, que eu trago para mim, eu sempre dizia que o trabalho traz dignidade, né? E eu roubando um pouco a frase do Joel, o trabalho devolve, e ele devolve. Né, ele devolve, é impressionante como devolve. Então, eu saí de casa muito cedo para trabalhar, fui trabalhar em outra cidade, me tornei gerente muito cedo, com 21 anos eu já era gerente de RH de uma fábrica no interior da Bahia, em Feira de Santana, com 1.200 colaboradores. Então, sempre fui, né, sempre estive na gestão e naquele afinco, né, de trabalhar, crescer, e conquistar as minhas coisas. Eu tinha muito essa coisa de sair de casa, conquistar o que é meu, então eu sempre fui dessas. E aí, enfim, mas sempre tive aquele sonho latente de ser mãe,
né? Sempre aquela coisinha ali, não, um dia vai chegar, eu vou achar um parceiro bacana. Eu sempre disse assim, olha, eu sou filha de mãe solo. E eu disse, não, eu quero dar um pai para os meus filhos. Né? Nada contra as mães solos, pelo amor de Deus, estou aqui, crescida e criada, né? Graças à minha mãe, que me criou muito bem, sozinha, mas eu queria dar um pai bacana para os meus filhos. Até eu conhecer, e quando foi a maternidade, eu estava numa multinacional, super bem, né, profissionalmente, e eu tinha planos de assumir. Eu trabalhava na ThyssenKrupp, que era uma das fábricas do cinturão da Ford, e estava muito bem, e eu tinha uma perspectiva de ir para São Paulo, né, assumir as 5 plantas como diretora de RH, que era o sonho. Que era o sonho, sempre foi o sonho da vida. E aí, nessa história, eu engravido. Eu tomei um choque. Você Né? tinha E que olha, idade quando você eu tinha engravidou, Janaína? 29, não estou falando de nenhuma criança, não estou falando, mas foi para mim um choque. Eu fiz uns 3 testes para acreditar. E ainda fui fazer um ultrassom para ter certeza. Então, assim, foi um baque. Sabe aquela coisa assim, meu Deus, super antes do tempo previsto, né? Meu marido tinha acabado de entrar no mestrado, com novos desafios. Então, assim, hora, eu digo sempre, é incrível, mas não tá bem na hora planejada. Parece assim, eu estava arrumando a casa para essa perspectiva, para essa possibilidade, e de repente chegou. E foi um baque. Um baque porque o seu corpo já começa a mudar, né? Vem as mudanças, vem um sono muito grande, vem uma mudança do corpo, você já se olha no espelho, quem é você? Você já começa a se perder e se achar, né? Num novo papel, mas primeiro você se perde. Então eu tive que me perder aí nesse processo de quem é Janaína, né? A rápida, a que corre, a que vai atrás, para de repente, epa, tem um serzinho aqui. Mas, para você se acabar de rir, eu trabalhei até um dia antes de ter o meu primeiro filho. Do nível, você não entendeu como foi. Foi o seguinte, eu liguei para a empresa dizendo assim, eu fui no médico, no ginecologista, não sei se você vai parir amanhã. Eu disse, como assim? Peraí. Então vamos fazer o seguinte, espera aí que eu vou ligar para a empresa, eu vou voltar para a fábrica, vou arrumar as coisas e amanhã eu estou aqui. E foi desse jeito que eu estou falando. Eu volto para a fábrica, termino os relatórios, deixo tudo organizado e no outro dia eu volto. Eu vou para o hospital para ter Daniel, né? Foi desse jeito. Então, você entendeu que a coisa... Eu tinha um ritmo alucinante, assim, alucinante de trabalho e eu amava, né? Eu sempre gostei da área de RH. E foi desse jeito que eu me tornei mãe, né, de primeira viagem, achando eu que ia ser super tranquilo, que eu ia entregar um menino, né, eu ia amar, cuidar, mas ia tudo dar certo. O que é engraçado é isso, é que ninguém conta a verdade. Né? E que a gente vai entregar, assim, vai dar tudo certo, nos 4 meses, 5 meses, a gente entrega o menininho e tá tudo bem, sua vida volta, e não volta. Diz que quando nasce uma criança, nasce a culpa da mãe, né? É incrível como a gente consegue ter uma capacidade de se culpar muito grande, né? A culpa de deixá-lo, a culpa de com quem deixá-lo, e aí tem uma série de variáveis, né? Que é muito complicada, com uma rede de apoio que você precisa ter, e eu não tive essa rede de apoio. Né? Minha mãe não morava no lugar em Salvador, minha mãe não estava morando em Salvador, eu tinha uma babá, a babá não deu certo, né? Deixar o menino no hotelzinho, você sair chorando para trabalhar, dizendo assim, e agora? Como é que vai ser? Ninguém te contou que você não vai dormir, né? Então, cansaço. Eu entendo porque fazem tanta campanha de amamentação, porque amamentar é muito difícil, muito difícil. É um ato de amor, não tenho a menor dúvida, né? E por aí vai. Então, a coisa não é fácil, não. É nível hard. E o retorno, né? Que é uma história à parte.
perguntas ainda para fazer, eu quero continuar te ouvindo, porque eu tô aqui de aluna, né? Hoje eu tô de aluna totalmente, porque ser mãe é um sonho meu, eu tenho um sonho muito forte, né, presente na minha vida, e eu acompanhei pessoas próximas, amigas, que passaram por desafio de não conseguir ser mãe, né, porque adiou demais o processo da maternidade. A gente sabe que a maternidade, ela hoje é vista de uma forma diferente para as mulheres, justamente porque elas não querem parar a vida delas, né, então hoje eu tenho várias amigas que falam assim, olha, eu amo ser mãe, mas se hoje eu tivesse a oportunidade de escolher, eu escolheria não ser. Né? E tá É muita tudo bem, né? responsabilidade, é muita responsabilidade, é muita entrega. Eu amo meus filhos, eu amo ser mãe, mas se eu tivesse a oportunidade, eu não seria. Assim como eu tenho amigas que falam assim, olha, eu não quero ser mãe. Isso aqui para mim é inegociável. E antes eu não entendia muito isso, né? E aí uma vez eu lembro que eu cheguei para uma amiga querida e falei assim, mas como é que você tem tanta certeza que você não quer ser mãe? Ela falou da mesma forma que você tem certeza que você quer ser. Aí eu falei, ótimo. E aí, obviamente, quando a gente vai parar para pensar antes de agir, né, ter a oportunidade de ver as realidades de outras pessoas. Eu tive, por exemplo, eu tenho uma mãe que teve 4 filhos, a minha avó teve 10 filhos. Então, assim, é uma realidade em que a maternidade eu vejo como se fosse, apesar de minha mãe sempre ter trabalhado, né, minha mãe sempre trabalhou, ela é pedagoga, enfim, até hoje ela tem um amor gigantesco pelas crianças dela, mas eu acompanhei uma maternidade de uma super mãe que, se pudesse, teria os 10 filhos que minha avó teve, mais ou menos nesse nível aí, né? Mas, quando eu paro para ver hoje a realidade das mulheres, né, no contexto geral, e do mundo como se apresenta, a complexidade do mundo que a gente tem hoje, né? Você tem uma oportunidade de lidar com 2 filhos que requer um cuidado especial, né? Que isso potencializa a sua entrega, com certeza. Então a gente precisa estar aberto para tudo isso, né? Para vivenciar todos esses desafios. Então, eu fico assim muito preocupada, eu já tenho 35 anos, né? E aí eu estou naquele momento de reduzir um pouco o ritmo já antes de chegar ao processo da maternidade, porque eu entendo que eu vou mudar, eu já estou mudando. Né? Que você falou, olha, ninguém diz a gente que vai mudar. Né? E eu sempre fui workaholic, sempre fui. Eu lembro que um dos pontos críticos, né, que eu ouvi era: peraí, mas você sabe falar de trabalho? Eu parei, eu comecei a pensar, gente, eu acho que eu tô dormindo, acordando, pensando nisso. E é prazeroso, né? Quando a gente realmente tem essa pegada, é muito prazeroso. A gente não vê como um fardo, a gente não vê como um problema. A gente dorme, acorda empolgado porque a gente trabalha com aquilo que a gente ama, e aí você se diverte. Eu estava falando ontem, ontem a gente estava fazendo uma palestra sobre liderança, soft skills, né, da liderança humanizada. E cheguei em casa compartilhando o quanto que eu tinha me divertido, o quanto que foi gostoso fazer aquilo, né? E você, obviamente, fica cansado, porque o corpo sente, né? A idade vai chegando, vai pesando também. Mas, quando a gente tem prazer naquilo que a gente faz, acaba que uma coisa energiza a gente, né? Então, Janaína, eu estou amando o bate-papo, eu não vou mais falar, porque eu quero te ouvir mesmo. E aí, depois da maternidade, como é que foi essa mudança? Você mudou de carreira, mudou de empresa, mudou de tudo. Me conta mais sobre isso. Né? Eu gosto muito de uma frase da Patrícia Junqueira, que ela diz o seguinte: quando nasce a mãe, nasce um mamífero super mega produtivo. Porque nosso mindset é o outro, nossa cabeça muda, as nossas prioridades mudam também. Então, nós nos tornamos super gestoras do tempo. Eu acho que isso foi muito importante quando veio o Daniel. Eu tinha que dar conta de várias coisas, né? Eu tinha que dar conta, seja da casa, as multifunções. Na verdade, eu tentava dar conta, porque conta de verdade a gente não dá. Né? Então, isso é mentira. Né? Sabe essa coisa de a casa tá arrumada, perfeita, o filho, nada acontece. Eu digo que é o que as pessoas não postam no Instagram, né? A realidade, que é aquela pia lotada de prato, você exausta, o menino berrando, não é? Eu brincava, eu dizia, meu Deus, eu preferia o sindicato na minha porta gritando do que esse menino aqui chorando para se acabar, sabe? Então, essa era uma coisa que eu me dizia muito. Eu dizia, meu Deus, como é que pode? Eu brinco quando você, né, o bebê é incrível, mas você descansa no trabalho, não tenha dúvida. Você descansa no trabalho,
né? Então foi essa loucura, né? O menino berrando, eu trabalhando na fábrica, eu nunca quis abrir mão da minha carreira. E aí foi interessante que eu estava lá tentando dar conta, né? Até hoje tentando dar conta das 1001 funções, e eu decido, né? Lá para 1 ano e pouquinho, eu decido engravidar do segundo filho. E aí foi uma decisão, não foi o susto do primeiro. Como foi essa decisão? Eu sempre tive certeza que se fosse para parar a carreira, se fosse, tinha que ser logo, né? Eu já queria fazer isso de uma vez. Eu tenho uma frase incrível, que é o seguinte: se eu tiver que desmontar o berço para o segundo filho, eu não vou ter coragem. Eu não vou ter coragem de ter o segundo. Então eu engravido e aí foi querendo, sabe aquela coisa, se eu faço 5 mamadeiras, eu vou fazer 10. Vamos dar conta, porque agora, assim, eu quero que esses meninos cresçam, porque senão eu vou enlouquecer. E aí, nesse período que eu tô grávida, dando conta de Daniel, e como eu trabalhava numa outra cidade, que era em Camaçari, meu marido era quem levava o meu filho ao médico, né? Porque médico, para mim, eu perdi o turno. E aí ele sempre levava, e nesse levar, a pediatra pede um laudo de uma neuropediatra. E aí é incrível, eu chego em casa e disse assim, por que ela quer um laudo de uma neuropediatra? O menino não falava, né? Ele já estava com 1 aninho e pouco, ele balbuciava, tinha alguns comportamentos repetitivos, e aí é incrível, mas assim, é uma das questões de mulher, a gente tem que levar no médico, porque para o marido levar no médico, ele não traz o relatório que a gente quer. Eu me lembro que eu escrevi as perguntas, sabe? Enfim, levei para o neuro e foi muito rápido o diagnóstico de autismo de Daniel, né? Então, e não preciso dizer para qualquer mãe, a gente passa por um luto enorme, porque a gente é cheio de expectativa com os nossos filhos. Eu estava grávida do segundo, eu comecei a estudar tudo, eu sabia que a possibilidade do segundo ter autismo chegava a 90%, o segundo tem autismo também, né? É um grau diferente, com dificuldades diferentes, que a gente pode falar um pouquinho aqui depois, e eu olho, chego em casa e digo, olha, não está dando. Não dá para eu ser, é incrível, mas assim, Fanny, às vezes se a gente for muito boa numa coisa, tem as outras coisas que a gente não vai conseguir dar conta. A gente tem que fazer decisões e são escolhas. E aí eu acho que a maternidade, ela vem com muita força. Ela traz uma série de soft skills que a gente aprende assim na luta, né? Gestão de tempo, empatia, a tomada de decisão. A gente passa a tomar uma decisão muito mais rápida, não dá tempo, sabe? A gente lida melhor com as pessoas, porque a gente consegue sentir a dor da outra pessoa. A gente está morta de cansado, então a gente consegue ser muito mais empática, entender a equipe, flexibilizar prazos, adaptabilidade. Então isso vem, né? Se você já tem essas soft skills, não tenha dúvida. Com a maternidade acelera o processo de desenvolvimento. Eu não tenho a menor dúvida que a maternidade é um processo de desenvolvimento humano, porque sai da zona de conforto. Se sai da zona de conforto, vai para que zona? Vai para a zona de treinamento. Né? Eu nunca digo, se sai da zona de conforto, vai para a zona ruim. Não é ruim, é treinamento. Porque quando aquele serzinho ali dá um sorriso, você é apaixonada. Mas ele tira da zona de conforto. Sim, você não sabe mais quem você é, porque passa a dar uma prioridade a uma outra pessoa, né? Um outro ser que depende totalmente de você. E aí foi punk, amiga, foi punk. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, virei para o marido e disse assim, olha, acabou. O sonho agora é outro. Então, o sonho daquela gerente de RH de uma multinacional, não mais na Bahia, mas que querendo ir para São Paulo para crescer, para ter o nome na Você RH, na revista, mudou. Não fazia mais sentido. Eu acho que isso é interessante. Para mim, a maternidade trouxe uma mudança de sonho, uma mudança do que eu quero para mim. E aí, meu marido é daqui de Sergipe, é daqui de Aracaju, ele disse, olha, vamos tentar lá. E eu não conhecia ninguém da área. Eu cheguei aqui na licença maternidade do segundo filho, foi muito interessante, e eu descia para o parquinho, né, com um bebê e o outro, né? Eu dizia assim, eu não sei como, Fanny, eu virava para a pessoa e dizia, estou procurando emprego, eu sou da área de RH. Eu não sabia como. Qualquer pessoa que se relacionasse comigo, era uma comédia de dizer, estou procurando emprego. Eu não tinha vergonha de dizer que eu estava procurando. Eu dizia para todo mundo que eu estava procurando emprego. Porque por mais que eu fosse mãe de uma criança especial,
Eu digo sempre, eu não sou psicóloga do meu filho. E outra coisa, e aí eu estou sendo muito transparente, e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo entendam. Eu super respeito e admiro quem abre mão da carreira para cuidar de uma criança, seja ela típica ou atípica, tá? Super admiro. Mas eu já estava me sentindo muito frustrada, porque eu não sabia se o meu filho ia falar. Eu não sabia o futuro do meu filho. Imagine, eu abri mão da minha carreira também. Serem 2 lutos. Então, eu decidi que eu não ia abrir mão da minha carreira. Eu ia adaptar minha carreira para me tornar a melhor mãe possível de Daniel e de Eduardo. Mas eu não podia abrir mão, sabe por quê? Porque eu estava depositando nele um peso que não era justo que ele carregasse. Não era justo. Então, o que eu fiz? Eu consegui, né? Foi muito engraçado. Eu tocou o telefone para meu marido, eu não sei como. Eu cheguei para a pessoa e disse: Olha, estou procurando emprego. E ela virou para mim e disse: Você já deu aula? Eu disse: Não, mas eu aprendo. Uma semana depois eu estava aqui na UNIT, como coordenadora do curso, né, do Tecnólogo de Recursos Humanos, e 2 anos depois me convidaram para fazer o projeto do UNIT Carreiras, que é o meu terceiro filho, né, no qual eu tenho muito orgulho em estar aqui para construir e ajudar tantos jovens, né, a se encontrarem, né, a se autoconhecerem e terem habilidades aí que o mundo do trabalho exige. Então, mas exigiu uma transição de carreira. E só foi possível por vários motivos também. Uma, eu tive coragem. Né? Eu tive coragem de mudar, que não é fácil. Né? Segundo motivo, que eu acho que para mim foi muito, muito importante, além de ter coragem de mudar, foi o fato de ter um parceiro que disse para mim: vamos. Eu estou contigo. Estamos juntos. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim. Janaína, eu tô uma mistura aqui de... Você tá conseguindo me ouvir? Tô sim, tô te ouvindo super bem. É uma mistura de emoção, expectativa, orgulho, admiração. É muita mistura aqui que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque eu vejo você falando sobre isso, por exemplo, de olha, eu chegava para todo mundo e falava, eu tô precisando de um emprego, eu tô querendo trabalhar. E eu vejo que isso não é um comportamento comum das pessoas que estão em busca de uma oportunidade. Elas ficam com tanto medo, querem uma mudança, elas querem um crescimento, por exemplo, mas elas não buscam isso, elas não espalham aos 10 ventos que elas estão buscando aquilo, para que até a vida enxergue que ela realmente quer aquilo. Exato. Né? Então tem muito isso que você fez, eu até coloco aqui como uma super dica de carreira para quem está em busca de uma oportunidade, porque isso sim é uma atitude corajosa, né? A gente aqui na Eleva, a gente fala muito sobre a autoconfiança profissional, que vem dessa coragem, né? Dessa ousadia de falar, olha, eu não sei muito bem não, mas eu vou dar conta, né? Eu vou me arriscar, né? Eu vou encontrar um caminho, né? Exato. Então, acho que você já mostra, né, o quanto que você sempre foi corajosa, né, nessa segunda decisão de ter filho, nessa coragem também de sair de uma outra cidade e falar assim, não, o sonho mudou, reconhecer e aceitar a realidade, que é super importante para qualquer processo de transformação, né? Fala, olha, mudou e aí vamos nessa, vamos, né? Vamos encontrar um novo caminho aqui. E uma coisa que para mim ficou muito importante também é essa coerência que você teve de entender que você não deveria abrir mão de você. Eu acho que nem foi da sua carreira, mas é de você, né? Daquilo que você tem como valores, você trazendo esse terceiro filho que você tem, né, em relação à carreira. Mostra o quanto que você é apaixonada por transformação de pessoas mesmo, né? Apoiar as pessoas, ver as pessoas crescerem. Com certeza isso deve ser um valor seu, né? O servir, o ver o outro bem, né? Então, acho que se você resume, e aí quando você fala que realmente seria um peso muito grande para os seus filhos, de fato, carregar uma responsabilidade de que eles, por eles existirem e por você se doar 100%, eles fossem responsáveis pela sua felicidade.
né? Pelo seu bem-estar, então é aquela premissa de como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim, né? Como é que eu dou aquilo que eu não tenho para dar? Então foi uma decisão muito coerente, né? Que bom que você teve uma boa escolha. Eu estava até falando ontem com uma amiga, ela falou, olha, a gente tem que tomar 3 decisões na vida. Ela falando, né? Aí eu falei, quais são as decisões? Ela falou, olha, você tem que tomar a primeira decisão, você tem que escolher uma boa carreira, depois você tem que escolher uma boa religião e você tem que escolher um bom parceiro ou parceira para sua vida. Porque se você escolher o terceiro mal, você vai acabar com o resto todo da sua vida. É bem por aí. É bem por aí. E aí, ter uma pessoa que te apoiou, né, que te apoia durante essa jornada, eu acredito que foi essencial, mas não tira a responsabilidade da maternidade, que a gente sabe que ainda é da mãe que carrega ali aquela criança, né? É uma outra relação que existe, eu acredito. Então, por mais presente que aquele pai seja, são relações diferentes, né? São realidades diferentes e a construção é outra. Então, Janaína, obrigada por essa introdução maravilhosa que já me deixou aqui super encantada e emocionada, porque eu vou também aqui costurando as minhas ideias, né, desse assunto. E eu tenho, assim, uma primeira pergunta para iniciar o nosso bate-papo, assim, mais específico, que é o seguinte, eu vejo, como eu citei lá no começo, que tem muitas mulheres que sentem muita dificuldade de fazer essa transição, né, quando está na maternidade. Eu vejo muita gente querendo, por exemplo, voltar para o mercado de trabalho, mas não tem coragem que você teve, não consegue. Elas até tentam, aí quando elas começam a viver aquela oportunidade, vem a culpa, né, de deixar a criança, né, de não estar dando tanta atenção quanto deveria. As crianças possivelmente cobram essa atenção porque estavam acostumadas a ter essa atenção, e aí elas não conseguem dar o segundo passo, né? Elas sucumbem à culpa, ao remorso, né? À fragilidade emocional, e elas não conseguem ir adiante. E existe também um preço que vai ser pago mais lá na frente, porque essas crianças elas vão crescer. Né? Em algum momento elas vão seguir ali a vida delas, né? Vai ter. E aí, né? E vem a outra culpa, né? De dizer assim, olha, eu não vivi a minha vida, e a cobrança desses filhos no futuro de, olha, agora eu abdiquei de tudo por você, agora você tem que abdicar de tudo por mim. Exato. Né? Então, é mais ou menos por aí. Então, a pergunta é o seguinte, quais são os principais medos e inseguranças que você percebe nessas mães que estão no processo de retorno ao trabalho? Eu percebo várias, né? E aí vem dos dois lados. Uma é, eu vou dar conta. Né? A gente se pergunta, eu vou dar conta. Segundo é, eu vou perder a melhor fase da vida dos meus filhos. Elas se cobram muito isso. Perder fases, ok? E também tem o outro lado do mercado de trabalho, né? Que às vezes nem sempre é empático com essa mulher, né? Que está aí numa situação cheia de frustração, porque está lá deixando o menino no hotelzinho, está deixando como uma babá, que muitas vezes nem é uma pessoa de confiança, ou que ela não tem tanta, que ela não conhece tanto, para voltar para o ambiente de trabalho. Então, e nós somos uma pessoa só, não existe a Janaína profissional e a Janaína pessoal, isso não existe, isso seria esquizofrênico, inclusive, né? Isso não existe, nós somos um ser. E aí eu vejo uma dificuldade muito grande do mercado de trabalho ter uma certa flexibilidade desta mãe. Então, por exemplo, hoje a gente vê o home office, né, crescendo cada vez mais. Por que não liberar para essa mãe que acabou de voltar da licença maternidade uma flexibilidade de horário? Por que não liberar para essa mãe um home office 2 vezes na semana, certo? E o mercado entender. Já aconteceu, por exemplo, não aconteceu comigo, mas já aconteceu comigo, com uma pessoa muito próxima, uma viagem internacional agendada a trabalho, de repente, no dia anterior, a filha quebrou o braço. Como é que você viaja, né, para fechar um negócio internacional, sabendo que a filha está com o braço quebrado? Precisando de você. E eu achei que essa pessoa foi extremamente corajosa de dizer, não vou. Né? Ela ligou, se acabando de chorar para o trabalho, é óbvio que ela queria ir, é lógico que ela queria ser protagonista naquele fechamento de negócio, era importante para a carreira dela,
né? Viajei, fui para os Estados Unidos, fui para o Vale do Silício, fechei o negócio. É óbvio que ela queria dizer isso, mas não foi possível. Porque ela tinha uma criança de braço quebrado em casa. E o legal é que a empresa que ela trabalhava entendeu e adiou a viagem dela, né? Adiou em X tempo. Quando a situação da casa estaria mais organizada, aquela criança teria sido mais acolhida, aquela criança teria a presença da mãe aí por uma semana e ela conseguiu viajar. Mas isso tem que ter uma adaptabilidade, né? Não dá para ser uma empresa, por exemplo, que a mulher falta um evento social da empresa e diz assim, estava demorando, como é que ela assumiu esse cargo tendo criança pequena? E eu também já vi isso. Né? A criança estava com febre, ela ia abrir um evento, né? E aí simplesmente, poxa, 2 crianças pequenas, é lógico que vai estar gripada, é lógico que vai ter virose, a gente sabe disso. E você ouvir um colega seu, homem, dizer estava demorando. Mas, poxa, não é isso que a gente espera. Né? Quer dizer, ele estava ali porque a mulher dele estava em casa cuidando do filho. Isso é muito fácil falar. Então, isso ainda me chateia no mundo do trabalho, tá? Essa injustiça, eu acho injusto com a mulher, o nível de cobrança, sabe? E aí eu faço também, né, o parceiro dela. Né? Você, poxa, é sua mulher, deixar ela crescer, sim, e apoiar. Então, eu sinto 2 questões. Eu vejo alguns homens disputando o poder com a mulher, né? Daquela coisa, quem cresce mais e quem é que fica com o filho. E eu vejo muito a autocobrança feminina, né? Porque ela se torna um ser extremamente produtiva, porque ela tem que dar conta, tem que dar conta, tem que dar conta. E eu vejo um mercado, em alguns casos, extremamente rude com esta mulher, né? Com essa mãe, né? Então, e achar que aquela pessoa que saiu de licença maternidade, aquela mulher que saiu de licença maternidade, vai voltar e vai ficar numa reunião até 8 da noite, tá tudo bem? Não tá. Né? Você tem que ter uma empatia de saber que ela precisa voltar mais cedo para colocar a criança para dormir, para ver o que a criança comeu, para fazer o jantar. Não é? A gente está falando aqui de mulheres trabalhadoras. E, então, isso eu acho que precisa ter todas esses agentes tem que estar entendendo essa mulher. E aí eu entendo quando uma mulher, olha, uma pessoa que já não tem uma vocação para ser mãe, tá tudo bem se ela não tiver. Agora também não dá para ficar perguntando a essa pessoa o tempo todo, e aí, quando é que você vai ter filho? Ou então a nova pergunta, né? Congelou seus óvulos? Pelo amor de Deus, né? Para com isso. É um problema dela, ela não precisa dar satisfação e parar com esse tipo de pergunta e respeitar a vontade dessa mulher, né, que não deseja ser mãe, tá tudo bem. E ela não vai ser menos feliz por causa disso. E até eu conversando assim com algumas amigas minhas, né, que falando sobre esse assunto da maternidade, falam, olha, ser mãe não se resume a você gerar um filho. Não. Quantas mães eu tive, graças a Deus, na minha vida, que não me geraram, mas que me criaram junto à minha mãe que me gerou. Né? Eu tenho uma oportunidade, né, de ter uma família muito grande, em que as minhas tias eram mães, né? Tia-mães. Então, eu vivi esse carinho de ter sido criada pela minha tia, né? De ter do cuidado da outra tia e ter, assim, uma rede de apoio, né? Que me criou, né? Que me criou. Então, quantas crianças não existem desamparadas em orfanatos, né, precisando aí de afeto, de amor, de cuidado, de acolhimento, e que você pode maternar essas crianças. Então, ser mãe vai além do parir um filho. A gente sabe que tem os desafios, mas vai além, né, é estender esse diálogo para cuidadores, né, para pessoas que têm crianças em casa e que cuidam dessas crianças, né, digamos assim. Então, achei muito fantástica e já linka a sua fala com uma próxima pergunta, que é, como profissional de RH, você enxerga que as empresas elas estão preparadas para gerir essas pessoas que estão nesse momento especial da maternidade? Não, sinceramente acho que não. É incrível, mas eu ainda acho que elas não têm política para isso, né? Uma política interna estabelecida. Vai muito do líder,
né? Então o líder sabe que aquela colaboradora está com o filho doente, ele libera. Não, tranquila, vai ficar com sua criança. Não, tudo bem, olha, vamos flexibilizar. Você tem babá até que a tal horas. Não, não, pode sair. Então vem muito da gestão. Está muito da gestão, está muito da empatia do líder, né? A liderança é muito importante nesse momento. Então está muito do relacionamento que que ela tem com o líder. E líderes, né? Como nós temos esse tipo de líder que flexibiliza, que ajuda, que apoia, que incentiva, que cuida. Eu tenho um outro líder, que eu brinco que quando o líder é ruim, ele é ruim de novela, né? Ele é perverso. Então, este líder diz o quê? Não está no normativo da empresa, ela saiu, tem que bater o ponto, ela vai perder. Né? Então, assim, não existe uma política estabelecida. Existe muito relacionamento entre o setor. Então, são poucas empresas que têm uma política. Olha, ela vai chegar, ela vai trabalhar X hora, o que ultrapassa a CLT, né? Que quando volta ainda tem um tempinho de amamentação, mas tirando o que a CLT determina, são poucas empresas que têm uma política. Infelizmente. Vai muito da gestão. Né? Se uma gestão humanizada, bacana. Se não for uma gestão humanizada, e agora? Né? Vai ouvir o quê? Você está saindo mais cedo todo dia? Não é um todo dia, é que o menino está doente. Porque o menino fica... É incrível, mas os meus tiveram uma fase de virose que só Jesus. Porque quando um ficava bom, começava o outro. E dá conta, né? De tanta nebulização em casa. E remédio. Então, aí, quer dizer, é todo dia saindo mais cedo? Não é todo dia saindo mais cedo. Terminou um, começou o outro. Como é que explica isso? Né? Como é que a gente consegue administrar isso e dizer isso para a empresa? Sem ter vergonha, porque a gente já fala isso com vergonha. Morta de vergonha, colocando a mão na cabeça, né? Pedindo a Deus, Senhor, me ajude, que esse menino pare de tossir. Então, começa dessa forma. Então, a gente fica extremamente angustiada e muito sentindo culpada. Né, a culpa. E aí vem a culpa de não estar sendo uma boa mãe, porque não está lá com a criança o tempo inteiro, a criança solicitando, né, a sua atenção e você não está. E também você não está 100% no trabalho. Então é como se você não conseguisse ajustar nenhuma área sua. E você não se prioriza, né? Então você ainda está aí, né, acima do peso, e aí você se cobra fazer a academia, e uma série de coisas. Você se cobra estudar, para não ficar desatualizada, porque você tem que se manter atualizada no mercado. É uma das exigências do mercado, é você se manter atualizada. E aí você pergunta, o dia tem 24 horas, o que é que eu faço? Primeiro. Então, esse retorno, e deixar o filho no hotelzinho, né? E dar graças a Deus que tem condições de pagar um hotelzinho. Isso é uma realidade, porque tem muitas pessoas que não têm, tem que deixar com a vizinha. Então, assim, não é fácil. Realmente... Desafiador, Janaína, e falando em possibilidades de soluções, eu sei que o assunto é complexo e até ousado da minha parte trazer assim essa provocação acerca de estratégias e ações, mas eu gostaria, né, de ouvir você, o que você percebe e quais seriam as suas políticas na empresa que você vai criar daqui a algum ano. Eu estou fazendo uma premonição aqui. Eu acho que isso é mas quais são as suas ideias revolucionárias para essas políticas que podem ser implantadas nas empresas para apoiar essas mulheres no no retorno, né, da política de licença maternidade? Sim, eu acho que a empatia é muito importante, a gente tem empatia com essas mulheres, principalmente as que estão retornando da licença maternidade, que tem criança muito pequena de 2 anos, flexibilizar horários, né? A gente tem uma jornada flexível entre o home office, entre o trabalho, trabalhar mais por entregas do que por horas. Eu acho que isso é muito importante, né? Trabalhar por entregas é muito importante, eu acho que isso é sine qua non para que essa pessoa dê conta. Fanny, eu vou precisar mudar de lugar, mas está tudo bem? Fanny, eu vou falar e vou caminhar. Eu aguardo joia, pronto. A gente vai junto. Pode mudar de lugar, eu aguardo você. A gente vai junto. Falar. Só um minutinho. Tá bom? Vou precisar aqui, só um minuto. Pronto. Consegui aqui mudar de lugar. Pronto, estou aqui contigo.
gente só vai para um outro lugarzinho aqui. Eu precisei modificar aqui o espaço. Pronto. Já estou aqui num espaço certinho. Ai, joia. Peço desculpas aí para vocês. Não, imagina, tranquilo. Desculpem, gente, estou aqui ainda. Tá conseguindo me ouvir bem? Consigo, vocês conseguem? Desculpem. Tá, você só tá com a câmera virada. Pronto. Opa, Resolvido agora aqui. foi. Pronto. Ok, estamos aqui. Você trouxe a ideia, Janaína, de ter a questão dos prazos estabelecidos, né? Ou seja, trabalhar com entregas e resultados para facilitar a vida dessa mulher, para que ela não seja cobrada por hora, né? Ah, não, você tem que estar aqui, você tem que estar até tal hora dentro da organização. E a gente sabe muito bem que isso é um desafio que eu, particularmente, como eu sou da área comercial, e eu sempre trabalho com resultado, e é uma coisa que eu sempre bati muito de frente com as empresas, porque eu realmente tenho dificuldade de ter regras tão rígidas em relação à questão de horário, né? Eu quero que realmente me cobre aquele resultado que eu tenho que dar. Sempre foi assim, e sempre foi um desafio dentro das organizações onde eu estive, porque foge à regra comum esse tipo de situação. Então, eu acredito muito que essa ideia que você trouxe, ela é muito pertinente. Fica aqui a dica para as empresas que estão nessa fase de estabelecer políticas, né? Que está pensando nesse desenvolvimento de equidade dentro das suas organizações, de mudar essa forma de ver, né, as entregas dentro do trabalho. Uma outra pergunta que eu queria trazer para você seria... É mais profunda, né? No sentido de, assim, Janaína, depois que você caiu a ficha, que você já não era mais a Janaína do passado, né? Como ressignificar tudo isso internamente? Como você acalmar o seu coração em relação a essa culpa que fica ali o tempo todo latente, para que você consiga retomar a sua vida, dentro dessa nova vida? Pois é, essa é uma pergunta muito interessante. Como é que acontece, né? Como foi comigo? Eu busquei primeiro o autoconhecimento, né, para dar um pouquinho, acalmar um pouco o meu coração, essa questão de não conseguir ser 100% em todas as áreas. E eu aprendi uma coisa que eu acho que é muito bacana, é que eu quero muito que meus filhos tenham orgulho de mim. Eles sabem que a mãe dele é uma mãe trabalhadora, eles sabem que a mãe dele é uma guerreira, uma mulher que vai atrás, que corre, né, que luta pela sobrevivência e que está buscando o melhor para eles, sim. Então, eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes eu chego atrasada para pegá-los, porque tem uma reunião que demorou mais do que eu imaginava, do que previsto, ou eles vou precisar adiar essa terapia, porque eu não tenho como levar por causa de uma viagem, por causa de uma reunião, um outro compromisso profissional. E eu digo, eles ficam chateados, não estou falando para você que é doce, tá? Resmunga, fica chateado, e eu digo o seguinte: mamãe estava trabalhando. Mamãe estava trabalhando, eu não estava em um outro lugar, porque eu não estava com ele porque eu não quis, mas porque eu estava trabalhando. Naquele momento eu precisei abrir mão de estar com ele, apesar de que eu amo estar com eles, mas eu precisava estar em outro lugar. Agora, o que não dá, pelo menos é assim que eu penso, é estar com eles pensando em outra coisa. Quando eu tiro o tempo para estar com ele, é o famoso tempo de qualidade, eu estou com eles. Eu olho no olho, eu presto atenção, eu ouço, eu não pego no celular, eu estou com ele. É muito tempo? Não. Mas é o pouco que eu tenho de tempo com qualidade, eu fico com eles. Então eu acho que isso é muito importante para essa mãe que está tão angustiada, não sabe para que vai. Outra coisa que eu aprendi, sabe? Eles sobrevivem sem a gente também. E às vezes se tornam mais fortes. Tá? Então, assim, eu estou criando 2 autistas, e estou criando para o mundo. Eu estou criando para que eles tenham condições de sobreviverem sem mim. É fácil? Não. O futuro é muito incerto. Mas é impressionante cada marco de vitória deles que eles conseguem. Para mim é uma festa. Os meus marcos são diferentes de uma mãe atípica, de uma mãe típica, claro, mas eu comemoro cada vitória.
Então, é incrível, mas eu comemoro Daniel de 15 anos saber fazer panqueca. Claro, já sabe tomar café da manhã se é a minha pessoa. Ótimo, cheque. É muito engraçado que eu faço assim, cheque. Por que isso? Eu estou criando eles para serem independentes de mim, né? Então, para terem claro, autonomia, autonomia. né? E se eu estou lá o tempo inteiro como uma super mãe, uma mãe leoa, eu não vou desenvolvê-los. Então, isso é muito importante. Saber que seu filho sabe que você está no trabalho, que você é uma mulher trabalhadora, uma mulher que está, sim, no mercado, lutando por ele. Pois ele tem que aprender a se virar, porque nós não estaremos sempre aqui. E nós precisamos ensiná-los. É o famoso, eu dou régua e compasso. Então, eu procuro dar régua e compasso para eles, e eles já respondem, minha mãe não vai poder vir, porque minha mãe trabalha. Tá tudo bem. Às vezes reclamam, claro que reclama, tá no papel deles, e agora que estão entrando na adolescência, então nem se fala. É um mau humor eterno, mas faz parte também. Você me fez lembrar uma frase que eu ouvi de uma especialista que apoia mães, né, no processo de educação dos seus filhos. Ela falou assim, olha, o papel da mãe é se tornar inútil na vida dos filhos, né? Ela preparar o filho para o mundo, né? Se ela o tempo todo cria os filhos de forma a se sentir útil, ela não está preparando o filho para viver, né? Para encarar a vida e conquistar, de acordo com os seus repertórios, com as suas vivências, o seu próprio lugar no mundo. Então, eu achei fantástico a dica que você trouxe e vou guardar aqui no meu caderninho de dicas, porque quando eu vier a passar por isso, eu vou lembrar dessa nossa conversa, Janaína. Eu vou fazer mais uma pergunta para a gente começar a caminhar para o final do nosso bate-papo, infelizmente, né? Seguinte, como que você enxerga que a maternidade pode ser um motor de repensar o seu próprio propósito e fazer escolhas mais assertivas na carreira? É exatamente porque eu posso dizer que eu sou a prova viva disso. Eu repensei minha vida, eu ajustei os meus sonhos, até para que eu não ficasse frustrada, eu ajustei os meus sonhos, mas eu não deixei de caminhar. Talvez o ritmo da caminhada ao propósito se tornou um pouco mais lento, né, devido à exigência da maternidade, mas eu não parei. Eu cresci, e assim a gente cresce tanto, né? Algo que talvez eu demorasse muito mais tempo de tomar a decisão, hoje eu tomo muito mais rápido. Hoje eu consigo discernir por causa que a gente tem um senso de prioridade muito muito aguçado. Então você define o que vai fazer primeiro, e isso é muito importante. Então eu acho que quando a gente se torna mãe, sim, a gente precisa ajustar as nossas expectativas, até para que eles não sejam tão cobrados da nossa expectativa, tá? Eles não vêm com bula de receita, não tem a receita, não existe uma fórmula mágica de criar filho, isso é muito importante. Eu tenho muito medo de criticar uma outra mãe, sabe? Porque às vezes a gente acha que está criando certo, mas a gente está o nosso filho. O do outro é do outro, não é meu. Então isso é muito importante. Eu não sei se eu chego a criticar uma outra mãe, porque ela tem outras necessidades, ela tem uma outra fórmula, é um outro filho, é um outro ser. Então parar também de achar que a gente faz certo, que só a gente faz e que o outro não consegue. Como você colocou, você teve várias tias-mães e elas foram extremamente significativas na sua vida. Então, eu não tenho uma fórmula mágica de criar Daniel e Eduardo. Cada dia é um dia. Mas eu acredito que se eu fizer o melhor neste dia, eu vou estar criando 2 seres bacanas, legais, com caráter para o mundo. Não tá liberado para chorar, não, que eu não trouxe pacote de lenço. Então eu tô me controlando aqui, viu, Janaína? Esse papo tá sendo muito inspirador, muito, muito especial, muito, 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 muito mesmo. Eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo, e eu acredito que
sejam mães ou parceiros ou empresários, RHs que estão nos ouvindo agora, né, que vão assistir essa gravação, qual é a sua mensagem final para essas pessoas? Qual é o seu desejo para o futuro do mundo em relação a essas mães que são mulheres trabalhadoras, né, que estão também querendo contribuir para um mundo melhor, se realizar como pessoas, como profissionais? Fala aí, abre o seu coração e faz um desejo do tamanho do mundo. Tem um agora, ditado né? africano que diz que precisa de uma vila para educar e criar uma criança. Eu acredito nisso. Né? Criar um ser, a gente precisa de muito apoio, seja do mercado de trabalho, entender as necessidades de uma criança, de uma mãe, seja a própria mãe entender qual é o lugar dela e que ela vai errar. Não tenha dúvida que nós iremos errar. Não adianta, a gente vai pagar terapia ou por muito, por dar muito ou por ter dado menos. Mas não vamos escapar dos traumas. Isso eu tenho muita consciência, e quando a gente tem consciência, a gente se tranquiliza. Mas a gente precisa de apoio, de rede de apoio. Cuidado, quando eu disse que quando eu passei a ser mãe, eu passei a ter um telhado de vidro. Eu não critico aquela criança que está esperneando no shopping, porque o meu já esperneou. Então, muito cuidado. A gente precisa de uma vila, né? Empatia e mais empatia, para a gente criar aí seres bacana que vão aí serem transformadores para um mundo melhor. Até porque eles vão herdar um planeta bem complicado. E eles vão ter que ajudar, e eles não vão herdar um planeta tranquilo. É uma nova geração com muitos desafios tecnológicos, as IAs estão todas aí com novas profissões, a gente não pode perder isso de vista, né? E muito, né? O que vai ter de gente refugiado por problemas climáticos, etc. Então, é isso, a gente está deixando também para essa geração muitos desafios. Temos muitos desafios, mas estamos deixando muitos desafios para essas novas crianças. Então, não dá para criar filho como a gente foi criado. O mundo mudou, né? E nós precisamos acompanhar também todas essas mudanças. Mas eu digo sempre, errar vai, mas dê muito amor. Né? O amor é um sentimento muito especial. Ele pode nem entender hoje, porque o amor é um sentimento tão complexo, mas ele vai entender, ele vai reconhecer todos os esforços que você foi para a vida dele. Seu fechamento me fez lembrar um outro bate-papo sobre a geração Z, né? Então, tinha uma especialista na TV Cultura falando sobre esse momento e sobre a capacidade dos pais de contrariar os seus filhos, né? De não ter medo da raiva deles, né? De não ter medo de se posicionar e fazer escolha por eles quando eles não sabem, não estão preparados para fazer as escolhas ainda. Então, acho que isso, de alguma forma, você deixou essa mensagem para mim. E eu acredito muito que ela é muito potente. Eu quero agradecer imensamente, Janaína. Foi o primeiro encontro, gente. Vai ter os próximos, né? Vocês não perdem por esperar. Hoje a gente quis fazer uma homenagem ao Dia das Mães, né? Que está batendo na porta. Então eu quero te agradecer, Janaína, por você ser essa pessoa inteira que você é, como profissional, como mãe, como amiga. Eu sempre tive as melhores referências sobre você, né? Pessoas que chegavam para mim, você já conversou com a Janaína? Você conhece a Janaína? Gente, mas quem é que é essa Janaína? Né? E eu falava, e muitas pessoas, verdade, falam assim, olha, você trabalha com carreira, você precisa conhecer a Janaína. Você conhece a Janaína? Eu falei, gente, eu preciso conhecer a Janaína. E até que deu certo a gente fazer essa ponte aqui. Então, eu fico muito feliz, muito contente. Quero agradecer por todos os insights que você deixou. Eu acredito que essa live ainda vou rever a gravação, vou anotar várias dicas para a gente continuar disseminando essas ideias aqui para as outras pessoas também. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente, que estão aqui online agora, que vão assistir essa gravação depois. E eu deixaria uma mensagem de tudo que eu aprendi com a Janaína hoje, que a maternidade ela não diminui de forma nenhuma a sua potência, né, no mundo. Pelo contrário, ela aumenta a sua potência e juntos nós podemos construir sim um mercado mais justo, mais inclusivo, mais humano, mais empático para todas as mamães, para todas as pessoas cuidadoras de crianças que existem, né, no nosso país.
Então, obrigada mais uma vez, Janaína. Sigam a Janaína, né, para conhecer a jornada dela. A Janaína tem um canal também no LinkedIn, onde ela publica vários artigos, né? Está sempre muito presente. E sigam também aqui a Elevor, para que você acompanhe outros bate-papos inspiradores como esse, conheça os nossos programas de desenvolvimento de carreira e a gente segue de mão dada, Muito, Janaína. muito obrigada, adorei o bate-papo e estou à sua disposição sempre. Ai, obrigada. Gente, ó, um beijo feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mães. Janaína. Um beijão para você. Um beijo para os seus meninos. Fala para eles, olha, mandaram um recado para vocês, né? Que vocês têm uma mãe incrível, que vocês aproveitem mais dela mesmo, entendeu? Porque ela tem muito pra dar. Muito, muito obrigada. Um beijo, minha querida. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.